Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, nos nossos lares e nas nossas vidas. Que possamos manter a nossa fé, a nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus, nosso Pai, porque tudo está sob controle. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão, a recompensa, né? Está em João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência das suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a um verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande tempo na limpeza, na conservação e defesa do templo de carne que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis, entre aspas, que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem vem falar, né, os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo. E é muito importante, porque como a mensagem também nos traz, né, o nosso corpo é um templo sagrado que Deus nos emprestou, para que nós pudéssemos seguir a nossa caminhada como espírito em evolução e valendo do corpo, muitas vezes enfermos, com dificuldades, com limitações, né? Mas essas limitações, essas dificuldades que às vezes o nosso corpo traz, são ferramentas também de aprendizado e necessárias a cada espírito. Então, cada um, por essas desigualdades, cada um de nós recebe de Deus aquilo que precisamos enquanto espíritos, eternos e encaminhados. Então temos que cuidar sim do nosso corpo, porque nós recebemos uma energia, uma carga energética para que a gente tenha um prazo para permanecer aqui na Terra. E quando nós desrespeitamos os limites, sacrificamos o nosso corpo de várias formas, nós acabamos antecipando o nosso retorno à pátria espiritual, o que terá consequências, com certeza, da nossa responsabilidade. E ele, depois de falar, nossa mensagem falar de toda a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, o corpo físico, que é perecível, é passageiro, ele fala, se é tão importante cuidar do corpo, quão mais importante não será cuidar da alma, que é eterna? Então ele fala, né, para a gente lavar os pensamentos, para a gente ter
buscar sempre evoluir moralmente, buscar sempre fazer o bem. E pegando um gancho aqui do tema do nosso irmão Cristiano hoje, fora da caridade não há salvação. E aí dentro de todo esse contexto que nós precisamos ainda melhorar e melhorar muito, entra o amor verdadeiro, né? A caridade no sentido daquele amor pleno, aquele amor incondicional, em que vamos ter compaixão do sofrimento dos nossos irmãos, vamos estender a mão quando houver a necessidade, vamos nos preocupar com as dificuldades alheias. Então a caridade abrange todos esses sentimentos mais nobres que nós precisamos cultivar a cada dia. E ele fala, não se cristalize, né? Não paralise, não se deixe passar o tempo sem fazer nada. E nós temos, Deus nos oferece tantas oportunidades que a gente não precisa falar assim, agora eu tenho responsabilidade, eu sei meu compromisso espiritual, vou sair pelo mundo tentando mudar o mundo. Não vamos conseguir ainda, até porque não estamos preparados para isso. Mas se nós fizermos um pouco daquilo que Deus nos oferece, e com certeza temos oportunidade diariamente de ajudar o próximo, de todas as formas, e muito mais com valores morais do que com econômico, com material. Porque às vezes sabemos da dificuldade que todos vivem, muitas vezes não temos recursos materiais para ajudar materialmente o nosso próximo. Mas isso aí com certeza sempre terão outros. Agora, o muito mais importante é aquele amparo, é aquele acolhimento, é aquela palavra que fortalece, que incentiva, que demonstra que a dificuldade vai passar, que nós vamos vencer um momento difícil, para confiar. Essa palavra de confiança, essa palavra não tem preço e não custa nada. Custa o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de respeito e de compaixão ao nosso próximo nesses momentos de aflição. E isso não custa nada. E com certeza vale muito mais do que um prato de comida. Porque por conta disso muitos irmãos desencarnam pelo suicídio, por falta de apoio, de uma palavra, de um incentivo, de um acolhimento. Então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos oferece, mínimas que sejam, mas para nós podem ser muito pequenas, mas para aquele que recebe pode custar a própria vida. Então que nós possamos cuidar do nosso corpo, como nos traz a mensagem, porque ele é um santuário que Deus nos emprestou, e que nós possamos olhar para o nosso próximo com mais sentimento de amor e de caridade. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Deus e mais uma vez a nossa gratidão a Deus nosso Pai por nos permitir mais um dia de vida, por nos permitir mais um dia que se passou e que vencemos e que estamos aqui reunidos em nome de Deus, com gratidão, independente de como tenha sido o nosso dia, mas temos que reconhecer as bênçãos que Deus nos coloca, inclusive nos momentos difíceis, porque servirão para a nossa eternidade como aprendizado. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por ser o governador do nosso planeta, por ter sido aqui na Terra o nosso modelo e guia, e por não ter abandonado, não nos abandonado em momento nenhum. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, por estar conosco há tantos anos, por estar conosco aqui nesse trabalho. E obrigado a toda a espiritualidade que trabalha muito em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedir essa falange, essa legião de trabalhadores invisíveis, que nesse momento de estudo possam envolver o nosso querido irmão Cristiano, que ele possa ser inspirado, ser intuído, para que traga a cada um de nós aquela palavra de conforto que precisamos ouvir nessa noite. E assim então, Pai, agradecidos por esse momento de estarmos reunidos em Teu nome, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai,
está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Boa noite, irmão. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Hoje nosso estudo é no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, que é uma frase que a gente ouve muito, né, nas casas espíritas. Fora da caridade não há salvação. E hoje eu vim passar um pouco desse estudo, no meu entendimento, né, o que é realmente a caridade, né? Como é que a gente pode aprender como temos essa palavra tão linda, tão sublime, o que é a caridade, e a gente poder aprofundar mais como é a nossa caridade, né? Através do livro através do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso saudoso Allan Kardec. Caridade, na definição do dicionário, é a disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, é uma benevolência, é uma piedade. Então a caridade, a gente tem um sentimento de amor envolvido, né? Como o Giovan colocou, é o sentimento de amor profundo, aquele amor absoluto. E quando a gente se doa para um irmão, e não é apenas no aspecto material, né? No alimento, no vestuário, em espécie, mas também na parte sentimental, na parte que a gente possa doar o nosso tempo para o nosso irmão, o nosso ombro amigo, o nosso sentimento. Isso está incluído na definição da caridade, né? A disposição de ajudar ao próximo. E do nosso capítulo, ele começa, né, com a nossa pergunta, que no tempo de Jesus foi perguntado: e de que é que precisa o Espírito para ser salvo? Então Jesus lembra da parábola que está em Mateus 25, 35 e 36, que fala: pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então o homem, o doutor Dali, perguntou: mas mestre, quando que o senhor passou por isso e eu fiz tudo isso pelo senhor? Quando que foi feito esse questionamento? Porque Jesus nunca esteve nessa situação, né, de fome, de sede, de ser preso, logicamente, antes daquele período que precedeu a crucificação, né? Então Jesus nunca passou, não ficou sem roupa ou esteve doente, a qual os homens puderam acudi-lo. Mas que Jesus nos responde nessa mesma passagem: quando deste o que comer para quem tinha fome, sede a quem tinha sede, né? Roupas a quem não tinha o que vestir. E toda essa passagem que ele fala de fome, né? de fome, de sede, de roupagem, não necessariamente apenas no aspecto físico, né? Fome, então um prato de comida, ou um copo de água, ou uma roupa, né? Mas que também sede de justiça, fome da palavra de Deus, né? De se vestir dos ensinamentos de que Jesus nos passa. Então tudo isso como forma de caridade é uma forma de ajudar o irmão, né? A cobrir. Quantos momentos a gente tem algumas pessoas que felizmente no mundo, né, a gente tem toda aquela riqueza material, né? Tem fama, tem a fama, tem tudo que a pessoa precisa, tem todos os sonhos, mas chega um momento que a pessoa se sente triste, que falta alguma coisa para ela, sente o vazio. Então a gente se pergunta: poxa, mas o que falta para essa pessoa? Ela tem fama, tem sucesso, tem isso, tem aquilo, o que falta para ela, né? E é isso que a gente fala, que a gente pode pensar, de sentir a sede e fome da presença de Deus, né? Que a gente tem tudo que tem ali de forma material, de suprir todos os sonhos materiais, mas que falta algo intrínseco, algo dentro da gente. Então a palavra de Deus, ela vem nos alimentar, nos tirar essa sede que a gente tem quando nos falta algo. E o de que precisa o Espírito para ser salvo? Então, o que é preciso para possuir a vida eterna, né? O nosso Espírito é eterno, a nossa passagem na terra é passageira, né? Mas o nosso Espírito é eterno. Então essa vida eterna que a gente tem nesse sentido é vida eterna ao lado de Jesus, né? Ao lado de Deus,
seguindo os ensinamentos e os mandamentos de Deus e de Jesus. E Jesus nos fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Faze isto e viverás. Então são palavras de Jesus que a gente tem, como a gente precisa para ser salvo, né? E para ser salvo, que é da gente estar bem conosco mesmo, né? Inicialmente, e a gente poder dar ajuda ao próximo. A gente amar a Deus apenas acima de todas as coisas e amar aos teus irmãos como o próximo. Mas hoje em dia não, né, gente? A gente tem são nossas situações do dia a dia que a gente fica difícil amar o nosso irmão, né? Primeiramente, a gente tem que se amar, né? A gente tem que se amar para poder amar o outro. Como é que eu vou passar amor para o outro se eu não me amo ainda, né? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou me cuidando? É o que hoje a gente fala muito da máscara, do álcool em gel, né? Então, assim, se hoje eu uso máscara em um local fechado, um local público, que é lei mesmo dos homens, tem que usar de um mercado, é uma forma de respeito e você ajudar aquele irmão. Mas se eu entro sem máscara em um mercado, em uma farmácia, estou desrespeitando, então não estou tendo respeito com aquele irmão que naquele momento está de máscara ou não, né? Um exemplo do dia a dia que a gente tem. Então a gente precisa se respeitar para respeitar o próximo também. E a gente sempre vê que muitas vezes a gente fala assim, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas a gente segue exatamente o que Deus nos manda, né? Os seus ensinamentos, porque o que a gente vê é muita separação, né? Porque a gente vê que cada um de nós tem a sua opinião, tem a sua liberdade de pensar, mas a gente tem que também parar e refletir, e isso eu venho fazendo e tentando, de algo que não seja do meu redor, de não dar uma certa opinião, porque às vezes até confunde opinião com liberdade e acerta uma opinião que você quer dar, acaba ferindo o outro porque ele não concorda. Então é assim, respirar e falar assim, não. Então a melhor coisa a gente sempre lê nas palavras, né, de Chico, né, de Emmanuel, o silêncio, né? A gente guardar o silêncio é a melhor oração que se faz. Então isso a gente acaba refletindo, mesmo que a gente sinta não concordar com aquela ideia, com aquela opinião, mas que respeitar, porque não, eu prefiro manter a paz. Uma vez um colega me falou, eu prefiro, que a tia dele falou para ele, e é verdade, não, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, se o outro quer ter a razão, deixa ele ter a razão dele que eu vou ficar feliz. E pensar realmente, então não vou discutir por uma razão que não é minha, é dele. Então, deixa ele pensar assim. Quando chegar o tempo da consciência, a gente desperta e melhora, e a gente espera isso, né? Que a gente sempre melhora. Então, a cada um no seu tempo. Vou ler a parábola do bom samaritano, né? De que ele nos diz... Onde está a página aqui? Eu acabei pulando, meu Deus. Desculpa, gente, tirei aqui. Pulei a página, né? A parábola do bom samaritano. Mas o homem, querendo parecer que era o justo, que foi aquele doutor da lei que perguntou a Jesus, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem e tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37.
né? O bom samaritano, que dos três, né, os 3 homens que passaram, ele foi o único que acudiu aquele que estava semi-morto. Então nós nos podemos colocar como no exemplo do bom samaritano, da gente poder ajudar o próximo no que for possível, no que der, né? Porque muitos se colocam dono da razão, dono da verdade, que se colocam escolhidos de Deus. Não, eu sou escolhido de Deus para fazer isso, e pouco se importa com o outro, né? Que se importa mais ainda consigo mesmo do que com os outros. Então a gente precisa ter essa ideia do bom samaritano, essa parábola, e trazer para o nosso dia a dia, no que a gente possa fazer, o que esteja dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Então por isso é importante a gente observar os ensinamentos de Deus e de Jesus, para a gente se manter em paz dentro de nós mesmos, né? Para nós ajudarmos o outro. Porque imagina, se eu estou numa situação que eu ando nervoso, eu ando preocupado, eu ando chateado, eu ando com cólera, como é que eu vou acalmar o meu irmão que naquele momento esteja em desespero? Não tem como, né? A gente tem que estar em paz, respirar, né? Muitas das vezes, assim, engolir o choro por uma coisa, por um problema que seja pequeno, e o outro está com um problema maior para ele, então a gente tem que engolir o choro e tentar ajudá-lo, assim, dentro das nossas possibilidades, né? Então a gente tem que se espelhar muito nessa passagem do bom samaritano, que nos emprega claramente toda a vivência de Jesus. Tudo que ele viveu enquanto estava nessa terra, como homem, mas também até hoje com seus ensinamentos, que nenhum outro livro, aliás, que todos os livros que vieram, né, sempre são espelhados na palavra de Jesus. Os livros que tem de liderança, de ensino, a liderança, o livro de coaching, de autoajuda, de espiritualidade, né, sempre vem em cima dos ensinamentos de Jesus, da paz interior. Isso que a gente precisa aprender e poder contribuir mais ainda e semear e ter mais ainda essa ideia do bom samaritano. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Na caridade, como nós vemos, é a disposição de ajudar ao outro, sempre. E Jesus sempre esteve disponível a ajudar ao outro, né? Ao leproso, à adúltera, aos cobradores de impostos, né? Então ele sempre esteve ao lado dos pecadores, no intuito de ajudá-los, de regenerá-los. Como Jesus fala, vá e não peques mais, né? Então ele diz assim, vá e não cometa o mesmo erro, né? Ontem eu errei, antes de ontem eu errei, mas se eu percebo que esse é o erro, Jesus fala, vá e não peques mais, vá e não erres mais. Então a gente se regenerar e prestar atenção para a gente não cometer o mesmo erro. Um passo de cada vez, logicamente, né? A gente não quer já se tornar santo, um mártir, mas esse é um passo de cada vez, né? Deus é misericordioso, tem toda a paciência conosco, mas nós temos que estar atentos ao nosso tempo também, porque nós não sabemos quanto tempo temos ainda hoje nesse planeta encarnado para poder continuar a nossa missão, o nosso melhoramento. Então a gente precisa estar melhor a cada dia. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Caridade e humildade, né? São as 2 virtudes. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis vós fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que se dá. Ele próprio, o exemplo, Jesus Cristo. O orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, pois põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura, a caridade e a humildade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única, né? E como a caridade
A caridade é todo amor envolvido, né? E dentro da caridade, dentro do sentimento amor, né? Quando a gente fala do sentimento amor, ter amor ao próximo, amor a si mesmo, amar os inimigos, amar os imperfeitos, nós estamos imperfeitos, né? Nós estamos imperfeitos, então a gente vai melhorando, a gente vai melhorando a cada dia, por um milímetro que seja o passo, mas a gente vai melhorando a cada dia. A gente nunca retrocede. A gente pode estagnar, parar, mas retroceder não. Então se hoje eu não conseguir melhorar, amanhã eu vou conseguir. Então a gente vai aos poucos e não é por apenas deixa a vida me levar, né? Não, vou melhorar, deixa a vida me levar. Não, é a gente olhar para dentro de si e falar assim, não, isso eu vou fazer diferente. Hoje eu acordei pensando diferente, né? A gente sempre fala do nosso sentimento, do nosso pensamento. Vem um pensamento ruim, a gente mudar para ter um pensamento bom, né? Ter uma crítica que seja negativa, né? Em cima de um fato que acontece, que a gente assiste na TV, nos jornais, na vizinhança, dentro da família, a gente deixar essa crítica de lado, que possa não naquele momento ser efetiva para aquele companheiro, para ouvir, né? Para aquele amigo, aquela amiga, mas que a gente esperar um pouco para depois poder conversar com mais calma, né? Deixar acalmar os ânimos. Então tudo isso envolve a caridade. É o amor, é a paciência, é a vontade de ajudar. Então é uma condição única para a salvação. Desde que coloquemos a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E sendo essa a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então assim, todo sentimento, toda a caridade que nós temos já abrange, né? O colégio já está no texto mesmo, né? Abrange todas as outras. Ser humilde, ser calmo, ser brando, ser paciente, ser indulgente, né? A gente ter paciência com os outros, com os erros dos outros, porque também podem ser os nossos, né? E a gente sempre pode achar que o erro do outro é sempre maior do que o nosso. Então a gente é preciso ser indulgente, ser misericordioso com o erro do outro. O mandamento maior. Qual o grande mandamento da lei? Reforçando, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Essa passagem está em Mateus 22. Hoje nós temos amarás o teu Deus de todo o coração. A gente ama a Deus, a gente acredita em Deus, a gente segue a Deus e a gente sempre pede muito, ô Pai, me ajuda. Meu Pai me ajuda no alimento de cada dia, no emprego, no meu relacionamento, livrai-me de todos os males físicos e espirituais. A gente sempre recorre ao Pai, né? Sempre recorre ao nosso modelo e guia Jesus, né? E ao nosso irmão, como a gente está o amando, né? Será que a gente é capaz de amar a Deus e não amar ao irmão? Então a gente precisa refletir muito nisso, porque se hoje eu não consigo ajudar o meu irmão, a gente não está próximo de Deus. Se a gente acha que o nosso ensinamento, que a nossa vida é excluir o irmão, independente do que ele se sinta, ou que ele faça, ou que ele seja, de excluir, não, você não tem que estar aqui no meu meio porque você pensa diferente de mim. Não, você não pode estar aqui no meu meio porque você não segue o Espiritismo, então você está fora. Você não pensa como eu. Você não acredita na reencarnação? Te excluo. Não. Então, assim, a gente precisa amar ao próximo como Deus nos amou, né? Então, a gente precisa amá-lo independente dos seus defeitos, independente da sua vontade de querer mudar, né? Da situação que hoje se encontra. Porque o seu tempo só Deus sabe, né? Como o nosso tempo de melhorar, de mudar, de aceitação. Então, a gente não... Como a nossa doutrina, ela não impunha nada aos outros que seja forçado, né? A nossa casa é aberta para quem queira conhecê-la, independente da crença, da religião, da sexualidade, do time de futebol. Né? Então, assim, todos podem vir. A gente não faça essa discriminação. Essa discriminação, exatamente. Né? Então, essa é uma forma de nós abraçarmos o irmão como ele é.
né? Como Jesus disse na passagem, disse: vinde a mim como estás, vinde a mim como estás. É interessante também, Jesus foi criticado algumas vezes pelos discípulos, né? De estar se relacionando com pessoas de má vida, né? Os cobradores, etc. E ele falou, são os doentes que precisam de médico, né? Exato. Então, é o acolhimento, né? Então... são os doentes que precisam de médicos. Quem está saudável não precisa de médico, né? Precisa de um acompanhamento, mas os verdadeiros doentes, que somos nós somos espíritos imperfeitos, né? A gente vai caminhando um pouquinho, mas nós ainda estamos imperfeitos. Muito. Nós estamos nessa terra para aprender, para evoluir, né? Eu sempre escuto na Rádio Rio de Janeiro ou as palestras pelo YouTube dos irmãos que também participam da FEB, né, que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, assim, antes do mundo de regeneração. Então, uns têm mais provas, outros têm menos expiações, mas porque hoje eu tenho menos prova que meu espírito é mais evoluído que o seu? Não sei. Às vezes esteja até um nível abaixo, né? Mas só Deus é quem sabe. Mas assim, você experimentando ali menos provações, até para você melhorar como espírito, né? Como aquele também que passe por situações mais difíceis, ele merece passar por uma situação mais difícil? A gente não sabe, mas ali é uma prova mesmo que ele pediu na programação reencarnatória de passar por aquilo, né? E por isso a gente tem o do véu, o nosso esquecimento na nossa reencarnação, para que a gente possa ter um mérito de superação, né? E de se melhorar. Então, assim, nada é por acaso, tudo já é programado, tudo nos planos de Deus, e a gente tem que ser forte e resiliente para resistir nas dificuldades que aparecem no dia a dia. O mandamento maior. Portanto, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o irmão é fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem a essa máxima. Fora da caridade não há salvação. Como eu falei há pouco, se a gente não consegue amar ao próximo, a gente não consegue amar a Deus. Se a gente exclui aquele irmão, a gente não consegue amar a Deus, né? E excluir, quando eu falo, pelo sentimento, né, de caridade, tendo a misericórdia, o perdão, a gente não consegue, acontecer uma situação difícil, vou abraçar o irmão, eu te perdoo, irmão. Não, tem que ser de coração. Mas no mesmo tempo que você, assim, no meu entendimento, na minha opinião hoje, né, assim, de eu perdoar aquele irmão, vamos colocar, por exemplo, do irmão Lázaro, eu vou me corrigir se eu falar algo errado, do irmão Lázaro que aconteceu, né, de crimes, de roubos, e daquele momento eu não desejava a morte dele, né, porque apesar das injustiças que ele fez, eu não desejei a morte dele, mas disse, Senhor, tenha misericórdia desse homem, né? Que se ele fosse vivo para ser entregue à lei dos homens, né? A lei do Código Civil, o Código Penal, mas que ele não perdesse a vida ali, porque ele precisaria de um tempo nesta terra para, quiçá, se arrepender dos seus erros de coração, né? E aí amenizando as suas dívidas, né? Como espírito, como homem encarnado, né? Então, assim, a gente precisa amar o próximo, no meu entendimento. Para mim, ainda assim, lógico que eu tenho muito a aprender, a gente vai caminhando para isso, é de ter esse sentimento assim, entendeu? De ajuda. Não, ele não tinha que morrer, não tem que morrer, mas de viver e de ter tempo de se arrepender. Eu acho, para mim, que esse é um sentimento mínimo, gente, assim, na humildade falando, que seja de coração, né? Seja tem que se esforçar, né? De esforçar, de pensar. Se deixar levar pelo o sentimento de que ele fazia coisa errada, de que ele tirou vidas e etc. Aí a gente acaba sendo um justiceiro. Isso, exato. Tendo sentimento justiceiro. E não foi isso que a gente aprendeu de Jesus, né? Exato, exato. Então é um exercício diário, né? Exercício diário, porque a gente vê tantas coisas nos jornais, né? Casos de feminicídio, de violência, que a gente fica injuriado, né? Mas que a gente precisa mudar o nosso pensamento, né? E como a gente sabe que a vida é eterna, o nosso espírito é eterno, a morte não vai resolver, né? Então, assim, que realmente aconteça do irmão se arrepender verdadeiramente, só Deus sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Mas nunca desejar o mal ao próximo, desejar o pior para ele,
espraguejar, eu quero que fulano passe por isso, que ele vai sofrer, deixa nas mãos de Deus, né? Mas nunca desejar o pior, porque o que a gente pensa, o que a gente fala, já fica plasmado no nosso perispírito, e a palavra, quando proferida, né? A nossa boca pode ser coisas boas, coisas ruins, né? Então a gente precisa pensar muito bem para proferir coisas boas, né? Então, quando a gente tem um sentimento contrário aos ensinamentos de Jesus, a gente pensar, misericórdia, Senhor. Misericórdia, primeiramente, por mim, que eu estou pensando isso, de contrário aos teus ensinamentos, e misericórdia pelo irmão ou pela irmã que está passando por uma situação que não conseguiu abrir os olhos, não conseguiu abrir os ouvidos para reconhecer a tua palavra e teus ensinamentos, né? Tanto mais caridade e misericórdia com esses irmãos que não conseguem sentir a presença de Jesus, porque Jesus está do nosso lado o tempo todo. Sentir a presença de Jesus, como tanta misericórdia também aos irmãos que leem a palavra de Deus e que não praticam, e que excluem, né? Apenas para benefício próprio. Então, a misericórdia primeiramente para nós e a primeira misericórdia para esses irmãos que não conseguem abrir os ouvidos e prestar atenção no verdadeiro ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente nega ao próximo, a gente nega a Deus. Então, todo o trabalho que a gente faz perante os homens e não ajuda o irmão, para Deus nada vale. Segundo as palavras que estão no próprio Evangelho de Jesus. Não sou eu, cristiano, falando para impor, ou a doutrina espírita vai impor. Não, está no Evangelho de Jesus, né? Então, no estudo que você faça e conheça os ensinamentos de Jesus, você vai ver que Jesus Cristo não excluiu a ninguém, não separou a ninguém. A caridade material e a caridade moral. A caridade material está ligada à ajuda com alimentos, vestuário, doações em espécie, etc. Né? Tudo aquilo que a gente possa doar de material para o nosso irmão, que essa é a caridade mais fácil, né? O pessoal está com fome, dá 1 quilo de arroz. O pessoal está com sede, então uma garrafa de água. O pessoal precisa de um cobertor, toma. Isso é fácil, né? Basta ter recursos que a gente ajuda, é fácil, né? Ou como a gente possa até ver que às vezes, e hoje de manhã eu até assisti do Saulo falando, que é o Evangelho segundo Emmanuel, né, psicografado por Chico, que a gente tem que fazer as coisas de coração e de boa vontade, não fazer por fazer, né? Então a gente tem que ver o lado da nossa caridade material. Não, vou levar lá, a casa espírita está pedindo, eu vou levar, eu tenho que levar. Entreguei. Já estou às pazes com Deus. Mas foi de coração? Foi, na boa intenção também. Mas a gente tem que separar o lado de você dar por dar ou dar realmente por sentimento, você se sentiu tocado por aquilo, né? E como o Giovanni falou, assim, ajuda, se hoje eu não posso, sempre tem outras pessoas que também podem mais, né? Então essa caridade mais fácil de se fazer, porque a gente vê o lado material, mas ela não é menos válida, né? A caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer-se, né? A caridade moral, vou pegar a passagem do nosso capítulo 13, que é a instrução dos nossos irmãos espirituais sobre a caridade moral. E dessa parte do capítulo 13, nas instruções dos irmãos espirituais, é o capítulo "Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita". A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é que menos fazeis neste mundo inferior. Ou seja, né, consiste em suportar umas às outras, a gente aguentar o irmão com seus defeitos, é o irmão me aguentar com os meus defeitos, né? Essa é a caridade que a gente precisa, a caridade moral que a gente precisa praticar mais. Onde menos fazer neste mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que o outro fale mais do que ele. É um gênero da caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outros, é a caridade moral.
Né? Então aqui eu falei assim, a gente saber ser surdo quando a gente escuta uma história que possam nos atingir, né? E essa história só pode nos atingir se realmente eu pratico. Né? Se eu falar assim, o cristiano faz isso e eu não faço, minha consciência está tranquila. Deus tem misericórdia do que o irmão está falando de mim. Mas se não, o cristiano faz isso e realmente eu faço, eu vou me sentir magoado porque eu estou fazendo aquilo. Então, aí começa esse lado da gente dar atenção que a gente não deveria. Então a gente tem que ter a consciência tranquila e a paz interior para que o que possam nos colocar de más condutas, de más palavras, a gente não levar em consideração, porque eu não faço. Então esse é o que o irmão acha, a opinião dele. Mas se eu não faço, só Deus sabe da minha vida. Então a gente tem que aprender a fechar os ouvidos, né? A saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, ou seja, né, de uma boca que já profere palavras maldosas, fofocas. Então a gente tem que aprender a ser surdo para isso. Né? Ou que a pessoa que só coloca o seu defeito. Fulano é isso, isso e só bota os seus defeitos. Porque é no sentido de te menosprezar, de colocar para baixo. Então a gente tem que fechar os ouvidos, né? E calar a boca quando a gente escuta outras coisas também. A gente não possa responder na mesma altura, pagar com a mesma moeda, né? Como se diz. Então a gente tem que aprender a ser surdo, ser mudo, para que a gente não possa se deixar contaminar por essas palavras que nos colocam distante do nosso ensinamento. Né? Essa caridade, que é a caridade moral, no entanto, não deve se obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, e não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito, tendo sempre presente que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ou seja, a gente não pode nunca menosprezar aquele de que a gente acha que ele seja inferior ao nosso. Inferior possa estar no seu... Inferior hoje, possa estar na sociedade, de ser menos favorecido com a educação, com o trabalho, e a gente se sentir materialmente superior a ele. Mas espiritualmente a gente não sabe. Então aquele espírito que está ali, naquela situação hoje encarnado, passando por aquela prova, aquela situação, ele é um espírito muito mais evoluído do que eu, né? Do que você. Que a gente fala, hoje está passando, hoje mora na rua porque merece. A gente não sabe, né, a prova dele. E aquele espírito que está ali, daquele morador de rua, talvez seja muito mais evoluído do que eu. Então a gente não tem o direito de escarnecer alguém, de diminuir alguém pela sua condição social, pela sua condição psicológica, né? Hoje tem tantos problemas já psicológicos, tantas preocupações que a gente minimiza o problema do outro, né? Isso é bobeira, isso é falta de casa para arrumar, isso é falta de... E a gente, então, isso quando a gente faz é uma forma da gente menosprezar o sentimento daquela pessoa. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Lembrando que Jesus nunca humilhou os inferiores que se mostravam a ele. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Essa irmã espiritual é a irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, há muito dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Né? Como posso ajudar o meu amigo a caridade se eu nem disponho? Se eu não tenho paciência, como é que eu vou pedir paciência para o Giovan? Se eu não tenho amor comigo, como é que eu vou pedir? Não, Giovan, calma, tenha mais paciência, amor com alguém próximo a você, com o irmão da casa. Como é se eu não tenho, né? Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho, né? Então a gente pode fazer muito mais. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Né? Essa luz, eu me coloco como a palavra de Jesus, né? A salvação eterna, né? Que muitos se vão e estão tão atribulados no meio de um campo
materialista, onde só pensa em dinheiro, só pensa em prazer, só pensa em viver o hoje, o agora, né? Que se esquecem, que não conseguem ver Jesus, né? Que é chato ir a uma casa espírita, é chato ir a uma igreja, é chato, vai vir a hora da oração, minha mãe quer rezar 6 horas, né? Mas isso é o despertar da luz, mas então a gente precisa orar muito por esses irmãos que não têm a oportunidade de ver a luz, né? Muitos voltaram ao plano espiritual sem essa oportunidade de ver a luz. Então essa é uma forma de caridade que nós podemos ajudar. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharam sequer a chance de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que estão em desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Né? Através do desespero dos irmãos que não conhecem a palavra de Jesus ou que não praticam, condenam, né? Blasfemam. Deus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar, então faz pagar um prêmio milionário aí, porque só assim ele vai me ajudar. Você fala tanto de Deus, cadê Deus que me ajuda? Eu estou nessa situação difícil, cadê Deus que me ajuda? Né? Isso é blasfemar contra Deus. Ou seja, a gente precisa ter fé e acreditar que Deus está ao nosso lado e possa nos ajudar. Mas que a gente também tem que acreditar no que a gente pode fazer dentro de nós. Né? Jesus mesmo nos disse, sois Deus. Né? E que a gente, quando pensa em Deus, Pai poderoso, é aquela força extrema, né? A causa primária de todas as coisas. Então, se Jesus diz que nós somos Deus, Deus está dentro de nós, Deus está dentro do nosso coração, então nós podemos muito mais do que isso. Né? E como nós podemos? Com pensamentos, com as orações, com as ações. Deus está dentro da gente. O próprio Mestre, modelo e guia nos disse, sois Deus. Então o que a gente precisa para ver Deus? Está dentro da gente. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. É a libertação dos dogmas criados pelo homem a fim de obter uma fé especial, particular e de exclusão. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Né? O fora da igreja, né? Fora da verdade, é porque hoje muitas doutrinas, né? Algumas filosofias, cada um tem a sua verdade. Né? E como a gente já vê algo que já é desde os tempos que foram criadas as igrejas, não, meu irmão, você só vai ser salvo se vier para a minha igreja. Por isso que hoje a gente tem dezenas de centenas de denominações e o evangelho é um só. Só que a gente acaba percebendo que parece que o evangelho é diferente, porque eu tenho a minha posição, mas eu excluo o meu irmão que é de outra denominação. Como? Se o evangelho de Jesus é um só. Então a gente tem que ter muito cuidado pelos dogmas, né, pelas leis criadas pelos homens, de que a minha lei é melhor do que a sua, só no que o evangelho de Jesus é uma só, a palavra de Jesus é uma só. Então a gente tem que estar muito atento. Por isso o nosso estudo espírita pede tanto, e os nossos irmãos espirituais falam, espírita, instruí-vos, né, educai-vos, aprender, ler, para que a gente consiga ter a nossa interpretação. E quando a gente escuta algo que seja diferente, que está sendo contrário do que o nosso estudo colocar, a gente acende aquela luzinha, opa, tá diferente isso aí, a gente precisa rever, né? A gente precisa se entender. E nunca de excluir o irmão, o católico, o evangélico, o umbandista, o judeu, o ateu, nunca excluir. Mas a gente saber o momento certo e se a pessoa está naquele momento preparada para ouvir, para escutar, né? O nosso estudo nunca é de impor, mas sim de acolhimento. E a cada um no seu tempo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ainda ensinar toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois esta máxima separaria ao invés de unir. Né? Então assim, eu não posso dizer, hoje eu estou há 3 anos, né, conhecendo pouco a pouco o espiritismo cristão. Não, eu vou ser salvo, que eu sou espírita, eu tenho o espírito de verdade que Jesus nos mandou, o espírito consolador, eu estou salvo. Você não é
Da minha casa espírita, você não vai ser salvo. Você não confia. Não, o seu evangelho... Não, jamais. Né? O espiritismo ele é de unir, é de abraçar, é de todos venham ouvir, né? E exercitar e aprender a palavra de Jesus e o evangelho de Jesus. Né? O evangelho, segundo o espiritismo, foi decodificado por Allan Kardec e pelos nossos irmãos espirituais, né? Que foi enviado de Deus o Espírito de verdade para nos ensinar, para nos abrir mais a nossa mente, né? Sair das alegorias do Evangelho, né? Porque naquele tempo os homens ainda não eram evoluídos o suficiente, evoluídos entre aspas, né? Por entendimento, que hoje nós ainda estamos evoluindo e precisando muito para entender. Então, se hoje nos trouxesse toda a verdade, os homens daquela época não iriam entender, como poucos entenderam, né? Então, hoje a gente precisa ter mais o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus, né? E com a ajuda dos nossos irmãos benfeitores, em cima de toda a palavra de Deus, a gente vai destrinchando, vai interpretando, vai melhorando e entendendo cada vez mais o ensinamento de Jesus, que é de unir, de abraçar, de acolher e nunca de excluir pela diferença do outro. A instrução dos nossos irmãos espirituais. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Ou seja, a melhor coisa que nós podemos colocar o irmão é o nosso esforço de poder se melhorar, né? A nossa mudança de comportamento, é a nossa observação dos mandamentos de Jesus. E é bom quando a gente escuta, aos pouquinhos a gente vai observando, de falar assim, poxa, fulano mudou, ele está diferente, né? Está com uma aura diferente, uma energia diferente. Hoje o irmão não consegue mais, não tem mais tanta vontade de frequentar alguns lugares, que tem umas pessoas que, né, acabam querendo contaminar pela má palavra, pela maledicência, né? A gente chegando em alguma fase que a gente não se sente mais de participar daquilo, né? De chegar, de sentar e fazer fofoca. Vamos chegar e fazer fofoca. A gente não se sente mais confortável em fazer aquilo. Então a gente acaba se separando. Eu falo fofoca porque é coisa do dia a dia, né? A gente gosta como ser humano de falar mal do outro. Vamos falar mal de um político, né? Vamos falar mal do artista que fez isso. A gente gosta de falar mal. É o nosso problema que a gente tem, carnal, que a gente precisa mudar. E Jesus, na passagem, nunca falou mal de ninguém. Pelo contrário, ele repreendeu. Né? Repreendeu. Então a gente mudando o nosso comportamento, né? Não precisa eu colocar, eu mudei de comportamento, hoje eu fazia isso, hoje eu não faço, fazia isso, hoje eu não faço, fazia isso, hoje eu não faço, né? Como muitos hoje, infelizmente, vão colocar como verdade, né? Porque fulano era isso. Eu vou falar o português claro. Fulano matou, roubou, destruiu, prostituiu. Ele estava na igreja católica. Hoje ele veio para a minha igreja, ele mudou completamente. Gente, mas o ensinamento de Jesus é o mesmo, né? Mas a sua mudança interior foi o que você decidiu fazer aquela mudança. Então a gente precisa unir, não colocar que, como aqui coloca, todos que praticam caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Então eu não posso dizer, meu amigo hoje veio para minha casa espírita, hoje ele é uma pessoa melhor, porque quando ele era de outra instituição, ele fazia e aprontava. Não, porque ele teve realmente a sua mudança interna. Então não é na seita que ele está seguindo, mas assim o seu comportamento humano, né? E só Deus sabe o que se passa no nosso coração. Eu sempre repito isso e eu gosto de lembrar disso e para mim mesmo. Então não adianta a gente esconder do homem, né? Se Deus sabe de tudo. Porque um dia a verdade aparece, um dia o véu da mentira cai, né? Mas nós não podemos julgar também, Deus sabe de todas as coisas. Então a gente tem que saber abraçar esses irmãos e todos nós somos discípulos de Jesus, desde que sigamos o verdadeiro ensinamento de Deus, né? Amar a Deus, amar ao próximo, praticando a caridade com bons pensamentos, a boa oração, com atitude, tendo aquele bom comportamento. E a gente não tem que ter vergonha de ouvir, não. Fulano é bonzinho, fulano tá certinho, né? Fulano é muito certinho. Eu falei assim, não, eu estou aprendendo, mas a gente tem que ter vergonha de ouvir isso não. Graças a Deus que alguém percebeu que você está mudando para melhor,
né? Então é melhor a gente ouvir isso, lógico, aí ser humilde de botar a mão no bolso e falar assim, graças a Deus, graças a Deus, né? Mas que as pessoas percebam a sua mudança pelo que você vem aprendendo e pondo em prática o ensinamento de Jesus. Isso é muito bom quando a gente tem a mudança para melhor, né? Isso quer dizer que a gente está aprendendo um pouquinho mais, cada dia mais com os ensinamentos de Jesus. Essas palavras de instrução, né, do Paulo, o apóstolo, um dos nossos irmãos espirituais que tanto nos agraciam com as palavras de Jesus. Então, meus irmãos, muito obrigado, a paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Esse tema é bem interessante, né? Ainda falta bastante para a gente vivenciar a caridade plena, né? Mas é um esforço diário, né? A gente conseguir amanhecer e aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Bom, meus irmãos, só lembrando, né, muitas pessoas não estão nos grupos, no grupo do WhatsApp, mas nós temos feito todos os dias, às 18 horas, exceto terças e quintas. Terças e quintas nós fazemos um trabalho de radiação e prece pelos nossos irmãos assistidos encarnados e desencarnados, às 18h30. E tirando as terças e quintas, todos os dias, às 18 horas, nós fazemos uma corrente de oração, pedindo por todos os aflitos, por todos os irmãos enfermos, por todos os encarnados e desencarnados que se encontram em um momento de aflição, que se encontram precisando de ajuda. Então, quem quiser participar, que entre nessa corrente, ou que mentalize conosco, ou que se reúna em pensamento conosco, essa corrente de oração, num momento tão difícil que o Brasil vivencia, e não só o Brasil, mas o mundo. Então, esses poucos momentos, poucos minutos, em que nos reunimos, com certeza, essa vibração, essa corrente, essa energia, leva a cada um dos nossos irmãos um pouco daquela energia que fortalece, que cura, que alivia. Bom, meus irmãos, vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, mais uma vez, por esse momento de estarmos aqui nessa casa, pelo ensinamento que recebemos nessa noite, a reflexão, a importância do que Jesus nos ensinou e vivenciou, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores ao retornar à pátria espiritual. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Germano. Obrigado, amigos espirituais. E assim, Pai, com nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a reunião. Graças a Deus. Graças a Deus.